noite. Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Amém. A paz de Deus. Amém. São vários cumprimentos que nós encontramos, né, no meio evangélico e pelos cumprimentos nós conseguimos descobrir qual denominação a pessoa é, né, de qual igreja ela é e tudo mais. Bom, mas o importante é que estamos reunidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Trago saudações da Igreja Batista no Jardim Imperial, como disse o pastor Onésio. Se você estiver passeando por Atibaia, ali perto do Seminário Palavra da Vida, da Estância, você é bem-vindo a congregar conosco. É só dar um salve, pede para o pastor Onésio, avisa o Zé Hilário lá que a gente vai aparecer. Vai ser um prazer recebê-los. É um prazer também estar de novo aqui com vocês e muito feliz de poder compartilhar com vocês sobre esse tema. Eu confesso que esse é um dos temas que mais queima no meu coração. Então eu trouxe as minhas anotações, mas provavelmente eu vou ir além delas, porque quando algo queima no nosso coração, a gente fala com paixão e a gente vive por isso. E falar de igreja, para mim, é essa paixão. Falar de gente que ama a Jesus, que se reúne para aprender de Jesus, para compartilhar de Jesus. E é um privilégio poder estar aqui com vocês nessa data especial, uma data de aniversário. Eu normalmente não dou muita atenção para aniversários, mas aniversário de igreja é uma coisa especial. Aniversário de igreja é o fechamento de um ciclo e o começo de um novo. São 365 dias que se passaram desde o último aniversário. E é um bom exercício de se fazer nessas datas o que foi feito no último ano. Sei que vocês estão comemorando 10 de fundação da igreja, de organização da igreja, 16 de trabalho batista aqui na cidade. Mas eu, enquanto falo, quero que você tome para si esse desafio de observar por esses 10 anos. Eu não sei quanto tempo você está aqui, há quanto tempo. Talvez você está desde o início, talvez você está no meio do percurso, talvez acabou de chegar, talvez está visitando. Mas considere o que nós vamos refletir hoje, através da palavra de Deus, e compare a sua vida com o que nós vamos ler. E eu espero que, como Deus tem feito comigo, Ele faça com vocês, que vocês não consigam dormir tranquilos depois de ouvir o que vão ouvir. No sentido de, poxa Deus, o Senhor colocou uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Ser igreja de Jesus é uma grande responsabilidade. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, inicialmente, o pastor Onésio tinha me dito que eu teria 2 ocasiões para pregar. Então o que eu fiz? Peguei os 2 sermões, uni e vou falar 2 horas aqui tranquilamente. Não vou fazer isso. Eu separei os 2 textos que pregaria. Então a minha mensagem vai ser dividida em 2 partes. Vão ser 2 mini exposições. Uma exposição de um trecho e outra exposição de outro trecho. E já explico sobre o que nós vamos falar. Mas gostaria de começar a minha fala propriamente dita fazendo uma pergunta que tem que fazer a gente pensar. Nós cantamos aqui, agradecemos a Deus pelas coisas que Ele tem feito, exaltamos o nome dEle. Tinha o pessoal tocando, cantando, você estava aí, talvez cantando músicas que está acostumado a cantar todo domingo. Uma vez por mês a gente canta, te agradeço, eu tenho certeza, porque lá em Atibaia é a mesma coisa. Nós nos reunimos em eventos, em datas festivas, em reuniões durante a semana como igreja, em reuniões de domingo. Mas eu queria que você pensasse a respeito da seguinte pergunta: Jesus está satisfeito com isso? Jesus está satisfeito com essa igreja? Com os seus 10 anos de organização? Não estou dizendo se Ele está satisfeito com vocês estando aqui, mas com o que é feito aqui. Como essa igreja se comporta aqui na cidade onde está. Jesus está satisfeito com essa festa? Como saber? Como saber se o que nós estamos fazendo é o que deveríamos estar fazendo? Como saber se Jesus está satisfeito com o que estamos fazendo todos esses anos? Uma das formas de descobrir é observar se essa é uma igreja frutífera. E o que seria uma igreja frutífera? Para alguns hoje em dia é uma igreja que é avaliada através dos seus números. Então, a quantidade de membros, a quantidade de pessoas que se achegam, que até são batizadas, talvez o quanto a igreja tem em caixa, e isso é muito importante para ela. Talvez a maneira da igreja avaliar a sua frutificação é o quanto ela está ali, anos de fundação, igrejas centenárias, e valorizam isso muito.
Para outras, são as construções, as dependências. Se orgulham dos prédios que foram construídos ao longo dos anos, e isso demonstra os frutos. Talvez o impacto, a relevância nas redes sociais. Hoje em dia, quase tudo está lá. Então, por que a nossa igreja não está? E por que não estamos lá tão positivamente quanto outras igrejas? E será que é isso que diz se uma igreja está sendo frutífera? A relevância nas mídias, a relevância na cidade. A cidade conhece a igreja, então isso significa que ela está sendo frutífera. As pessoas identificam onde fica a igreja. Talvez é o trabalho social. Quanto de cesta básica nós damos por mês? Nós contribuímos com pessoas carentes. O quanto nós investimos em crianças, no trabalho com esportes, em dignidade para as pessoas. Como é que o Novo Testamento responde a essas perguntas? Ou melhor, a pergunta principal: o que é uma igreja frutífera? E que está aliada à primeira pergunta que eu fiz: Jesus está satisfeito com essa igreja? Bom, uma igreja frutífera pode ser observada através de um exemplo bíblico. A igreja em Jerusalém é a primeira igreja da qual nós temos informações. Não significa que foi a primeira igreja, porque a gente não tem informação de outras, mas para a gente é a primeira, porque é a primeira que se apresenta no Novo Testamento para nós. Então hoje nós vamos olhar dois momentos na vida dessa igreja. Primeiro, a sua pré-fundação, o seu preparo, em João capítulo 15, quando Jesus está falando com as colunas dessa igreja, com aqueles que serão líderes dessa igreja, os discípulos. E depois nós vamos olhar para a sua prática, quando a igreja surgiu, quando ela começou, o que ela fazia. Atos capítulo 2. Então vamos para a primeira parte dessa mensagem, que é João capítulo 15, a partir do versículo 12 até 17. João capítulo 15, versículos 12 até 17. Uma igreja frutífera tem duas marcas. A primeira marca está aqui. Uma igreja frutífera ama como Jesus. Vamos falar comigo? Uma igreja frutífera ama como Jesus. É facinho de decorar. Uma igreja frutífera ama como Jesus. Olha o que diz o texto: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Uma igreja frutífera ama como Jesus. Qual é o contexto dessa passagem? Estamos na quinta-feira da semana da Páscoa, é a última ceia de Jesus com os discípulos. Desde o capítulo 13 nós temos lido isso em João. E Judas já se retirou para trair Jesus, e a conversa aqui é Jesus apenas com os 11 discípulos restantes. E esse texto aqui apresenta para nós uma espécie de sanduíche. O sanduíche tem pão, recheio e pão, não é assim? Esse texto apresenta para nós os pães que estão em cima e embaixo. Versículo 12 e 17 mostram para nós a ordem de Jesus. Jesus diz ela no versículo 12 e repete ela no versículo 17. E o recheio está nos versículos 13 a 16, que basicamente é como cumprir essa ordem. O que Jesus quer de nós? Que amemos uns aos outros. Como nós vamos fazer isso? É o que ele diz no meio. Então, olhe comigo mais uma vez, versículo 12 e versículo 17. O meu mandamento, versículo 12, é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Versículo 17: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Jesus aqui está resumindo todos os seus mandamentos aos discípulos. E o resumo é: amem-se como eu amei vocês. Eu quero que você preste atenção em dois detalhes aqui. O primeiro detalhe é que essa é uma ordem a amar outros discípulos. Amem-se uns aos outros. Jesus está nos mandando amar
outros pecadores como nós, mas que também são seguidores de Jesus, como nós somos seguidores de Jesus. Eles têm o lado ruim deles, como nós temos o nosso, mas eles têm o lado bom deles, como nós temos o nosso. O segundo detalhe é que esta é uma ordem a amar como Jesus nos amou. Ou seja, tem um exemplo a ser seguido. Não é do nosso jeito. Você pode até dizer, eu sei amar, e tudo que eu faço é por amor. Bom, Jesus não está mandando você fazer do teu jeito. Ele está dando um exemplo. Como eu amei vocês. A pergunta é como Jesus amou os discípulos, como Jesus nos amou. Ele explica isso apresentando dois exemplos a partir do versículo 13. Dois exemplos de como Jesus nos ama. A primeira forma de como Jesus nos ama, Ele nos ama como amigos. Olha o que diz nos versículos 13 a 15, mais uma vez. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eles ordenam. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. A primeira forma de como Jesus nos ama é que Jesus nos ama como amigos. Jesus diz que o ponto máximo do amor não é declarar isso para alguém, mas o ponto alto do amor é abrir mão da sua própria vida pelo bem de outros. Basicamente, é isso que Jesus está dizendo. É abrir mão da sua vida pela vida de outros que você considera como amigos. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus morreu em nosso lugar. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos viver. É como Jesus nos considera, amigos. Ele diz, não apenas servos. É óbvio, nós continuamos sendo servos. Ele nos ordena, óbvio, esse texto está dando uma ordem para nós. Então, como servos nós obedecemos, mas antes de ser servos somos amigos. E quem experimenta essa amizade faz o que Jesus manda. Faz com prazer, faz com gratidão. Eu queria te desafiar a considerar isso. Você se vê dessa maneira? Naqueles momentos mais difíceis da alma, naqueles momentos de pecado, naqueles momentos de luta contra a carne, você experimenta que Jesus realmente é o seu amigo. Ele não é aquele carrasco pronto a te punir só porque você cometeu um pecado, mas é alguém que já morreu por você, que te considera amigo independentemente do que você faça. Você vê Jesus como a pessoa que mais te ama nesse mundo. Talvez para você seja o seu marido, a sua esposa, talvez seja os seus filhos. Vou usar a linguagem dos jovens, talvez seja o seu crush. É assim que fala? Ah, ele me ama. Não, Jesus te ama mais. Jesus te ama mais do que qualquer pessoa vai te amar nessa vida. Jesus é o seu melhor amigo. Jesus é a quem você é totalmente transparente. Não tem por que esconder as coisas dele. Eu posso falar para ele. Ele me conhece, ele não vai me julgar. Ele vai me abraçar porque ele é meu amigo. Ele me ama. Você deseja estar com Jesus como quem deseja estar com um amigo, quer conversar com Jesus, quer fazer uma noite do pijama com Jesus e ficar até tarde da noite conversando com Ele. O que isso se chama vigília? Porque Ele é meu amigo, porque eu o amo. Jesus nos ama como amigos. Mas o segundo exemplo de como Jesus nos ama, a segunda forma, é como escolhidos. Primeiro é como amigos, a segunda é como escolhidos. Olha o que diz no versículo 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes concedo. Jesus foi atrás dos discípulos enquanto eles viviam as suas vidas alheios a Jesus. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos, e eles estavam vivendo, e se Jesus tivesse passado por esse mundo e nunca tivesse chamado eles continuariam vivendo a sua vidinha do jeito que estavam. E assim foi conosco. Quem tem a arrogância de dizer, não, desde pequenininho eu tenho um desejo profundo de vir até Jesus? Tadinho de nós. Desde pequenininho nós temos o desejo profundo de fugir de Jesus. Talvez alguns aqui fugiram muito de Jesus. Não queriam saber de Jesus.
não queriam saber de Deus, fugiam dessas coisas de crente, dessas coisas de igreja. Isso é coisa para velho, isso é coisa para gente das antigas. Nós somos diferentes agora. A nossa juventude, nós não precisamos de Deus, não precisamos disso na equação. Nós temos tudo o que precisamos na psicologia, nos livros de autoajuda. A religião ficou para trás. Quem aqui nunca fugiu de Jesus? Eu me lembro das épocas em que fugia de Jesus. Eu não queria entrar numa igreja, porque toda vez que eu estava dentro de uma igreja, eu lembrava que eu estava indo para o inferno. Então eu queria ficar longe de uma igreja. Você também deve ter fugido de Jesus, porque assim é que a Bíblia diz. Todos nós já nascemos virados de costas para Deus. Nós fugimos de Deus, nós não queremos a Deus. Mas ainda assim Jesus veio até nós. Jesus encostou nos nossos ombros e nos chamou, e nós irresistivelmente o seguimos. Mas essa escolha de Jesus tem um propósito. Jesus disse no versículo 16: eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e frutifiquem, de forma que esse fruto permaneça, ele não acabe, ele não morra. E ele diz, nessa missão de dar frutos que vão permanecer, o que vocês pedirem para o Papai do céu, eu vou conceder para vocês. Não é eu vou dar um carro para vocês porque vocês vão estar pedindo em nome de Jesus, como se diz por aí, não. Nessa missão de dar frutos que permaneçam, o que vocês pedirem eu vou atender, porque é isso que eu quero que vocês façam. Jesus abre uma porta para nós, para que a gente dê fruto. Eu vou abrir a porta. Eu vou porque eu designei vocês para darem esses frutos. O problema é que nós não queremos dar frutos e não oramos por isso. E aí Tiago diz, não recebemos porque pedimos mal, oramos mal, oramos para esbanjar, apenas satisfazer os nossos próprios desejos e deleites. Mas Jesus está dizendo que fomos escolhidos para dar frutos, e frutos que permaneçam. Talvez você esteja perguntando, que fruto é esse? Bom, sobre isso nós veremos no segundo momento. Mas por enquanto, quero te desafiar a pensar sobre isso. O nosso chamado não é para continuarmos a nossa vida do jeito que estava. Se você se considera cristão, se você se considera convertido, seja lá como você chame isso, evangélico, membro de igreja, discípulo de Jesus, mas se a sua vida continua do jeito que você estava antes de se tornar isso aí, você está vivendo uma mentira. Jesus não nos chamou para continuarmos vivendo do jeito que estávamos. Jesus não nos chamou para ser o velho José mais Jesus. O velho José durante toda a semana e aí no domingo que eu adoro Jesus. De forma nenhuma. Então, Jesus define quem nós seremos a partir de agora. Jesus define o que nós faremos. Jesus nos ama como escolhidos, escolhidos com propósito, dar fruto e fruto que permaneça. Então, aqui nós temos o resumo da preparação da igreja em Jerusalém. Amem-se como eu os amei. E como Jesus amou aqueles discípulos, Jesus os amou como amigos e Jesus os amou como escolhidos. Então, a resposta está aí. Como nós devemos amar? Como nós devemos nos amar como discípulos de Jesus? A resposta está como amigos. Foi assim que eu amei você, então é assim que você ama o que está do teu lado. Amigos se relacionam. Amigos se relacionam além de encontros uma vez por semana. Eu não sei qual foi a última vez que você viu as pessoas que estão nesse salão. Quantas pessoas nós temos aqui? 30, 25, 30 pessoas. Talvez a última vez que você viu esse ajuntamento foi domingo passado, ou domingo retrasado. Não é assim que você faz com amigos. Amigos se conhecem além do nome. Você sabe o nome de todo mundo que está nesse salão aqui? Sabe? Primeiro nome, segundo nome já fica difícil. O meu é fácil, né? Hilário. José Hilário, você não esquece mais. Amigos conhecem além do nome. Amigos sabem a comida preferida. Amigos sabem o lugar onde a pessoa vai quando está triste. Amigos sabem o que deixa o outro feliz. Amigos sabem quando apenas um olhar comunica muito. Esse tipo de relacionamento que, como igreja, nós temos uns com os outros. Um relacionamento de amigos. Segundo Jesus, amigos se sacrificam pelo bem do outro. Isso é verdadeiro amor. Deixa eu perguntar, você tem relacionamentos assim? Especialmente dentro dessa igreja. É dessa igreja que Jesus está falando.
Ela está falando, Jesus está falando para você. Você tem relacionamentos assim aqui dentro? Se você não tem, então deveria começar a investir nisso, porque é isso que Jesus te mandou fazer. Antes de mais nada, esse é o resumo de tudo: ame-se. Mas não só amem-se como amigos, amem-se como escolhidos. É a segunda maneira com que Jesus nos amou. Nós fomos unidos aqui por Jesus. Talvez se nós pudéssemos escolher, pode ser bem sincero, eu estou longe da minha igreja, está gravando, provavelmente alguém vai ouvir isso depois, mas eu digo isso para eles também, e eles dizem isso para mim também, eu sei. Se nós pudéssemos escolher, talvez não teríamos esse ajuntamento aqui. Imagine que você vai plantar uma igreja aqui em Iracemápolis, não tem trabalho batista aqui, e você chegou aqui, você é o primeiro, você e sua família, e aí Deus te dá a opção de escolher quem você quiser para fazer parte dessa igreja. E aí você começa a rodar pela cidade e fala: Jesus, aquele ali é legal, hein? Ó, gostei, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Aquele ali eu não gostei não. Ah, então Jesus fala: tudo bem, eu rejeito aquele. Aquele você gosta? Ah, sim, aquele ali tudo bem. Se formos bem sinceros, se nós pudéssemos escolher, a pessoa do nosso lado seria uma outra pessoa. Seria uma pessoa mais parecida comigo, não é verdade? Seria tão bom que todo mundo cantasse cantor cristão. Seria tão bom se todo mundo escolhesse a mesma cor de parede que eu gosto. Seria tão bom se todo mundo gostasse do mesmo joguinho de videogame que eu gosto. Seria tão bom se a pregação durasse só 15 minutos e o pastor concordasse com isso. Seria tão bom. Mas Jesus colocou essa pessoa que está do teu lado aí. O mesmo Jesus que chamou você, que te escolheu ela, do jeitinho que ela está aí. E Jesus uniu vocês. Jesus escolheu você e Jesus escolheu ela. E Jesus quer que vocês juntos deem fruto, e fruto que permaneça. E aqui vem a resposta de que fruto é esse. Que fruto é o fruto que permanece nesse mundo, senão vidas transformadas por Jesus, como está na frase? Vidas transformadas por Jesus e o legado que essas vidas vão deixar. Um dia você vai embora. Se Jesus não voltar, você vai embora. E aí? O que vai manter essa igreja são vidas que foram transformadas por Jesus. Esse é o fruto que permanece. Vidas transformadas por Jesus. Bens e recursos se corroem com a traça, com a ferrugem, mas vidas transformadas levam o reino de Deus adiante. E se nós orarmos por isso, o Pai vai nos conceder. Porque é isso que Jesus está dizendo aqui. Qual foi a última vez que você orou por isso? Senhor, que vidas sejam transformadas em Iracemápolis através do meu amor de amigo a essas pessoas, através do meu amor de escolhido a essas pessoas. Certa vez, pastor Batista, já falecido, Ari Veloso, talvez você conheça, tenha conhecido, ouviu falar, leu um livro. Ele tinha uma frase que sempre repetia. Eu não o conheci, mas ouvi quem o conheceu. E essa frase sempre estava na ponta da língua dele. A frase era a seguinte: Jesus ordenou que fizéssemos apenas uma coisa: discípulos. Como igreja, Jesus nos mandou fazer apenas uma coisa: discípulos. O resto na igreja foi a gente que inventou. O que é o resto? O resto são as comissões. O resto são os prédios, são os ministérios, são as hierarquias, as estruturas. Tudo isso foi a gente que inventou. Mas Jesus só disse uma coisa: faça discípulo. E aí a gente acaba gastando tanto tempo com as coisas que inventamos e esquece do básico que Jesus mandou fazer, que era discípulos. Talvez você contribuiu para adquirir uma dessas cadeiras, mas talvez nunca tenha feito um discípulo na tua vida. O que Jesus vai dizer quando você o encontrar no último dia? Parabéns, você comprou uma cadeira que ficou lá. Não, parabéns porque você investiu em uma vida e essa pessoa me ama a partir do teu investimento. Louvado seja Deus pela missão que nos deu e nos capacite a isso. Uma igreja frutífera ama como Jesus. Amém? Amém. Vamos para a segunda parte, que também é fácil. Uma igreja frutífera convive como família. Vamos falar juntos? Uma igreja frutífera convive como família. Dá até para engolir seco aí.
Porque se você achou difícil a primeira parte, aperte o cinto. Vamos ler Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 43 agora. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja frutífera convive como família. Jesus foi morto, ressuscitou, apareceu aos discípulos, prometeu o envio do Espírito Santo e ascendeu aos céus. Os discípulos oraram e o Espírito Santo desceu. E esse é o contexto de Atos capítulo 2. Os apóstolos, cheios do Espírito, começam a anunciar as maravilhas de Deus e muitos se rendem a Cristo. O texto diz que quase 3.000 pessoas. E essas pessoas também ficam cheias do Espírito. E o que elas fazem em seguida? Imagine um grande ajuntamento, 3.000 pessoas. Você já viu 3.000 pessoas face a face? Quem aqui já conseguiu encarar uma multidão de 3.000 pessoas? Ou fez parte de uma multidão de 3.000 pessoas? Não é pouca gente, é? É muita gente. É muita gente, é um mar de cabeças. Imagine, 3.000 pessoas cheias do Espírito Santo. O que eles fizeram? É exatamente isso que o texto apresenta para nós. Qual é a prática de uma igreja cheia do Espírito Santo? Bom, quero destacar pelo menos 10 práticas aqui. Rapidamente vamos observá-las. A primeira prática está no versículo 42. É o ensino. Perceba essa primeira coisa que o texto destaca. Diz que eles perseveravam. Eles se dedicavam constantemente ao ensino dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos. E o que era esse ensino? Basicamente era uma lembrança do que Jesus ensinou para eles. Aquilo que por 3 anos Jesus estava dizendo nas suas parábolas, nas suas histórias, nos seus ensinamentos. E eles recordavam disso e transmitiam isso às pessoas. Mas eles não só faziam isso, eles lembravam dos ensinamentos do Antigo Testamento com os óculos de Jesus. À luz do que Jesus fez naquela cruz, eles liam o Antigo Testamento e eles aplicavam, dizendo: olha, aquilo se cumpriu em Jesus. E era isso que eles faziam. Eles falavam sobre Jesus para as pessoas. Uma igreja cheia do Espírito persevera em se reunir para aprender da Bíblia. Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera para se reunir, para aprender da Bíblia, especialmente sobre o que a Bíblia fala a respeito de Jesus e do Evangelho. Quero perguntar para você, você encontra isso aqui nessa igreja? Finja que o pastor Onés não esteja aqui. Você encontra nesse púlpito, domingo após domingo, alguém falando de Jesus para vocês através desse texto, desse livro, sim ou não? Agora preste atenção na segunda pergunta. Você valoriza isso? Eles valorizavam. Eles se reuniam para isso. Eles queriam ouvir, eles tinham sede de ouvir. Essa sede está em nós. Quantos não gostariam de ter um pastor que prega a palavra, mas não tem? Conheço igrejas que há 10 anos não tem um pastor. Ninguém quer ir para lá. Não tem nada para oferecer. E continuam sofrendo sem um pastor. Qualquer um serviria. Qualquer um. Mas ninguém quer. E nós temos pastor. Então, valorizamos o que aprendemos. A segunda prática dessa igreja, cheia do Espírito, era a comunhão. É isso que o versículo 42 diz em sequência. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aqui as pessoas olham e leem: eles tomavam aquele cafezinho depois do culto. É isso que o texto está dizendo? Não.
Não era festa de aniversário. Comunhão não é isso. Comunhão literalmente significa compartilhar. É isso que essa palavra significa na língua em que o Novo Testamento foi escrito. Então, compartilhar algo em comum. Agora vem a pergunta de $1 milhão. O que nós mais temos em comum? Quem responder pecado está certo também, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que todos nós temos em comum é nosso. Quem é essa pessoa? Jesus. Então todos nós temos Jesus em comum. É por isso que nós estamos aqui. Ele nos reuniu aqui, Ele nos alcançou, Ele nos amou, Ele nos salvou. Então nós temos Ele em comum. E quando nós nos reunimos, nós compartilhamos dele, nós falamos sobre Ele, nós dividimos as lutas, nós compartilhamos as vitórias, porque o mesmo Jesus que habita em mim, habita em você, e nós dividimos Ele uns com os outros. Nós compartilhamos dele. Uma igreja cheia do Espírito Santo se reúne para ter comunhão, para repartir, para dividir, para compartilhar Jesus uns com os outros. Deixa eu perguntar, tem isso na tua agenda? Eu trabalho muito com agenda. Para mim é mais fácil, eu esqueço bastante das coisas. Na tua agenda tem algum compromisso marcado para ter comunhão com alguém? Para ir lá e falar de Jesus com a pessoa? Para ler a Bíblia junto com ela? Ah, não tem. Sinto lhe informar, mas você não está tendo comunhão. Você está vindo para o ajuntamento, domingo após domingo, mas comunhão você não está tendo. A terceira prática, ainda está no versículo 42, era ceia. Ah, mas eu não estou lendo ceia, eu estou lendo partir do pão. Tá bom, partir do pão significa sim uma refeição. Mas imagine para aqueles 11 discípulos que estavam há alguns meses, poucos meses, diante de Jesus, na última ceia, quando ele disse aquelas palavras em João 15, Jesus pegou um pedaço de pão, ele abriu esse pão ao meio, partiu o pão e deu um pedaço para cada um deles. O que aquele partir do pão lhes lembrava? Lembrava daquela noite em que Jesus nos mandou amar uns aos outros como Ele nos amou. O partir do pão, a ceia, nos lembra o quanto Jesus nos ama, mas não só o quanto Ele me ama, o quanto Ele me desafia a amar os outros também. Então, partir do pão é lembrar dessas coisas. Uma igreja cheia do Espírito persevera em se reunir para partir do pão. Claro, comer uma bela macarronada de domingo, uma boa lasanha, mas não é só isso. Especialmente participar da mesa do Senhor. O partir do pão é no mínimo uma memória do que Jesus fez por nós na cruz e do que Ele espera que nós façamos, amar uns aos outros. Se nós não participamos da ceia do Senhor, nós tendemos a esquecer dessas coisas. A pandemia fez muito isso. Quantas não foram as pessoas que simplesmente fugiram de qualquer ajuntamento? Tem pessoas que eu nem vi ainda, não voltou para a igreja, eu não consigo nem contato para excluir a pessoa. Pessoas que ficaram meses, anos longe da mesa do Senhor. Jesus está dizendo, quando parte o pão para eles em João 15, que aquilo iria fazê-los lembrar do amor que Ele tem por eles e da missão que eles tinham. E essa igreja se reunia para lembrar disso. Enquanto parte o pão, você lembra da tua missão. Eu fui amado, mas também fui comissionado. Querido irmão ou irmã, quando tiver ceia, não fuja não. Venha. Uma das piores heresias práticas na vida pastoral que eu vejo são membros de igreja, crentes no Senhor Jesus, que porque brigaram com a esposa e com o marido, porque não estão muito bem com Deus, sentam no dia de ceia e não participam da ceia. Eu quero saber onde está a Bíblia que tem que fazer isso. Paulo diz: examine-se, pois, o homem em si mesmo, e coma, beba e coma, participe. Você se examina, você confessa e você se dispõe a consertar aquilo na tua vida ou na vida de alguém, mas você participa, porque esse é o ponto alto da nossa comunhão com Jesus. É quando nós nos identificamos com esses 11 discípulos, é quando nos identificamos com o Mestre naquela última noite. Uma igreja cheia do Espírito se reúne para participar da ceia. A quarta prática, uma igreja cheia do Espírito se reúne para orar. Ainda está no versículo 42, perdão. Eles perseveravam nas orações. Diferente do que acontece muito hoje em dia, esse povo se dedicava a estar junto, para curtir um show, assistir um filme, comer uma pipoca, ver um jogo do Brasil. Era para isso que eles se reuniam? Para que eles se reuniam? Para orar. Hoje em dia, isso parece xingamento.
o motivo que falta para a pessoa não vir, né? Vai lá na reunião, vai ter o quê? Oração. Você quer que eu vá mesmo? Isso é para me convencer aí ou para não ir? Quanto sofrimento a gente não tem para chamar a gente para orar? Essa igreja aqui não precisava de um banner divulgado nas mídias, alguém saindo gritando: pessoal, hoje é reunião de oração, viu? Só para lembrar que a gente tem que orar. Não, essa igreja espontaneamente, constantemente se reunia para orar. Deixa eu perguntar, qual foi a última vez que isso aconteceu aqui? Não estou falando de reunião de oração batista de quarta-feira à noite, não. Eu estou falando de gente que foi na tua casa, bateu na porta da tua casa e falou: meu irmão, vamos orar. Você foi na casa daquele irmão que está com o filho enfermo: meu irmão, vim aqui orar. Ou vocês estão muito alegres: vamos orar, gratos a Jesus. Uma igreja cheia do Espírito se reúne para orar, seja porque está precisando de algo, seja porque não está precisando de nada, mas quer agradecer ao Senhor. Orar. É isso que uma igreja cheia do Espírito faz. A quinta prática está no versículo 43. Temor. Temor. Todos os que criam, 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Deus estava presente entre eles, e os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos comprovavam isso. Foi assim que aconteceu no Antigo Testamento, foi assim que aconteceu com Jesus. Toda vez que uma nova revelação era apresentada ao povo, sinais a acompanhavam. Foi assim com Elias e Eliseu, foi assim com alguns dos profetas, mas em especial com Jesus, e está sendo assim com a igreja em Atos. Isso é uma comprovação de que Deus está com esse povo, pelo menos na Bíblia. E como eles reagiam ao fato de Deus estar com eles presente ali? Temor. Temor era a reação de todos eles. Uma igreja cheia do Espírito teme a Deus. Esse temor flui da consciência de que Deus está presente ali, e junto com Deus, a sua santidade está presente também, a sua justiça está presente também. Queridos, o fato de Deus estar presente no meio desse povo aqui produz o que em você? Você já parou para pensar nisso? Deus está aqui. No meio dos louvores, Deus habita. Quando a igreja se reúne, Deus está lá. Estamos reunidos em nome dEle. O que sugere em você? Irreverência? Vontade de ir embora? Tanto faz, eu não vejo Ele. Uma igreja com temor vai ter uma vida mais santa, uma vida mais comprometida, como se Deus fosse real, como se Deus fosse presente em todos os momentos. Ele é real, Ele é presente em todos os momentos, não só aqui nesse salão. Aqui a gente coloca a roupa de ver Deus, né? Aquela roupa comportadinha. Em casa minha vida é uma bagunça. Deus está lá também, você na igreja. O Espírito não habita em você. A presença de Deus gera temor. Sexta prática, versículo 44, é unidade. O texto diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aquelas pessoas continuavam tendo suas famílias, os seus empregos, as vidas individuais delas, mas elas se consideravam parte de um só povo. Então, o máximo que elas podiam, elas se esforçavam para estarem juntos. Uma igreja cheia do Espírito vive unida. Uma igreja cheia do Espírito é como se você encontrasse com o seu irmão e dissesse assim: os seus problemas são os meus problemas. Seu filho internado numa UTI é meu filho internado numa UTI. Seu ente querido falecido por Covid é o meu ente querido falecido por Covid. Se você está chorando sozinho, o seu choro é o meu choro. O seu BO é o meu BO. O seu problema é o meu problema. As suas lutas são as minhas lutas. Para mim isso é irrelevante. Imagine um adolescente: ela me bloqueou no WhatsApp. E você olhando para ele e fala: meu Deus, amadurece, mãe, vai trabalhar, vai crescer, você vai ter muita desilusão na vida. Mas a dor dele é real, então a dor dele é minha dor. Preciso mostrar para ele que ele precisa amadurecer, que ele vai ter muita desilusão na vida, mas eu preciso sentar do lado dele e conduzi-lo até lá. A dor dele é a minha dor também.
Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja também que as alegrias do outro são as minhas alegrias. Fui promovido, irmãos, agradeçam a Deus por mim, eu tenho um motivo de louvor. E você diz, coloca o emoji de mãozinha. Vou agradecer por isso, nem lembro. É um motivo de louvor, é como se você tivesse sido promovido. Ele está alegre, você está alegre com ele. As vitórias, suas vitórias são minhas vitórias. Será que é assim que nós enxergamos a vida dos outros aqui nessa igreja? A sétima prática dessa igreja era generosidade. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Como em toda comunidade, naquela igreja havia pessoas com necessidade, mas essa situação durou pouco tempo, ou durava pouco tempo. Quando as pessoas percebiam que havia alguém necessitado, aqueles que tinham mais condições davam um jeito de repartir o que tinham para suprir a necessidade daquela pessoa. Considere bem, isso aqui é diferente de vender tudo que você tem e dar para a igreja. Não, eles vendiam e o recurso que adquiriam da venda era utilizado para suprir as necessidades dos outros. Necessidade é quando a pessoa não tem condições. É diferente daquele que bate toda semana na tua porta, não vai trabalhar, mas fica pedindo um item de cesta básica. Bom, você tem necessidade, mas também é alguém que não está indo trabalhar. É diferente, você sabe quando alguém está em necessidade. Não sabe? Quando aquela pessoa realmente não tem condições mesmo de, naquele momento, suprir a sua necessidade. Deixa eu perguntar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja generosa. Há nessa igreja alguém necessitado? Você levanta a mão, não. Mas de memória aí, há alguém necessitado? Alguém que você sabe que está passando por uma situação difícil. Talvez nem esteja aqui por causa disso. Talvez teve que aceitar um bico de domingo e está sacrificando a vida de igreja porque tem que colocar comida na mesa. Tem alguém necessitado de alimento, de serviço, talvez transporte até o hospital porque não tem como ir. Alguém necessitado de remédio, alguém com problemas com aluguel, alguém necessitado de um botijão de gás, de compras. Deixa eu dizer, não deveria haver. Não deveria haver. Porque no momento em que isso aparece, nós devemos saber e devemos suprir. Não esperar que o Estado faça alguma coisa. Já dá para perceber que o Estado não consegue dar conta. É por isso que continua tendo gente necessitada nesse mundo. Nessa comunidade não deve haver gente necessitada, porque nessa comunidade não havia. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja generosa. Oitava prática dessa igreja era a regularidade, versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O texto diz que todos ali, diária, alegre e sinceramente se reuniam em dois ambientes diferentes. Primeiro, eles se reuniam em grupos maiores no templo. No templo, provavelmente, aquele grupo de 3.000 conseguiria se reunir. Mas também se reuniam em grupos menores. Quem aqui tem uma sala de estar que comporta 3.000 pessoas? Meu irmão, se você tem, vamos fazer uma reunião lá. E vamos encher lá de gente para ouvir o Evangelho. Se hoje já é difícil, naquela época era mais difícil ainda. Só os palácios tinham capacidade para comportar tanta gente. Então, significa que, quando ele está dizendo que todos se reuniam de casa em casa, ele está dizendo que todos iam na mesma casa. Grupos menores que iam nas casas uns dos outros. Então, essa igreja diariamente se via como um povo, como um ajuntamento, mas também se via em grupos menores, em relacionamentos mais próximos nas casas. Tem coisas que acontecem só no templo, como está acontecendo aqui hoje. Tem coisas que só podem acontecer nas casas, quando a pessoa tem liberdade de poder abrir a boca e falar. Quando ela está em casa e você chega para a visita, para a reunião, e aí está aquele furdunço lá, né? A criança correndo de um lado para o outro porque não entrou no chuveiro, o outro puxando a toalha da mesa, derrubando o vaso de flores.
A mãe descabelada, o pai também tentando arrumar tudo. E aí você chega para a reunião, você fica do lado de fora. Olha que excelente momento para ver a vida como ela é. Não é assim a vida? A gente vem para a igreja, a gente se comporta por umas 2 horas, né? Mas nós somos assim, as crianças são assim. E aí é onde a graça de Deus se manifesta. De você poder olhar e falar: meu irmão, eu sou pecador igual você. E na casa a mesma coisa. Vamos nos ajudar, vamos caminhar juntos. Tem coisas que só acontecem no templo, tem coisas que só acontecem nas casas. E esse povo sabia disso, esse povo se reunia regularmente, era regularidade. Essa é a 8ª prática. Uma igreja cheia do Espírito tem regularidade em se reunir. Deixa eu dizer para você, só um desses não basta, tá? Se você só vem no domingo, muito legal, mas incompleto. Você tem que ver o seu irmão durante a semana também. E se você só vê o seu irmão durante a semana, muito legal, mas incompleto, falta se reunir com todos. Uma igreja cheia do Espírito tem regularidade em se ver. O que te falta? Estar mais presente no templo? Ou mais presente nas casas? Vamos achar um equilíbrio aí? Vamos começar a investir mais nisso? Uma igreja cheia do Espírito faz isso. 9ª marca é o testemunho, versículo 47. O texto diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa aqui era uma igreja que louvava a Deus. Louvar a Deus significa elogiar a Deus. E essa igreja fazia isso e demonstrava isso com a sua vida. E como a gente sabe disso? Porque as pessoas de fora, elas os viam com simpatia, os viam com bons olhos. Basicamente, não eram pessoas hipócritas. O que eles faziam quando estavam se reunindo era o que nós víamos no dia a dia, no trabalho, no comércio, nos estudos. Ele continuava louvando a Deus, a vida dele realmente era sincera, aquilo era genuíno. Uma igreja cheia do Espírito não é hipócrita. O louvor a Deus vai além dos portões. O louvor a Deus está presente nos relacionamentos diários da vida. E isso gera respeito das pessoas. Mesmo que as pessoas discordem da nossa fé, elas não conseguem controlar o nosso louvor e impedi-lo. O seu louvor sai junto com você por essa porta. Você levantou a mão, você louvou Jesus aqui, mas você sair por essa porta continuando louvando a Jesus nas coisas que você faz, no trânsito, no relacionamento dentro de casa. O bom testemunho só acontece quando o louvor a Jesus é visto pelas pessoas de fora. A 10ª e última prática dessa igreja é o acolhimento. Versículo 47, ainda a segunda parte. O texto termina dizendo: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia, obrigado, os que iam sendo salvos. Na verdade, essa 10ª prática é um resultado de todo o resto. Das 9 coisas que eles faziam, isso aqui era o resultado. Por meio dessa vida em família que eles tinham, Deus enviava pessoas para lá. Porque o que eles tinham ali era algo desejável para as pessoas. As pessoas olhavam para cá e falavam: eu quero fazer parte desse negócio. Isso é maravilhoso, eu nunca vi algo assim, eu não conheço algo assim. Eu já fiz parte de várias religiões. Naquela época tinha um monte de deuses. Haviam até os judeus, mas nada se comparava com esse ajuntamento. Isso atraía pessoas. E o texto diz que quem atraía essas pessoas e quem levava essas pessoas era Deus. Uma igreja cheia do Espírito não precisa ficar fazendo campanha evangelística, não. Eu sei que tem o seu lugar, o seu valor. Mas das estatísticas, apenas 1% das pessoas que se convertem a Jesus se convertem ouvindo um sermão como você está ouvindo aqui. Mais de 80% se convertem em relacionamentos com as pessoas. Talvez essa é a sua história, né? Foi alguém que te marcou. Foi uma reunião na casa de alguém. Um parente, um amigo do trabalho que insistia e dava um bom testemunho para você, e você começou a ser atraído por isso. Até o momento que você ouviu do Evangelho. Quem aqui se converteu através de um relacionamento com alguém individual ou num grupo menor? Não é verdade? Pois bem, uma igreja cheia do Espírito, ela não precisa ficar se esforçando para evangelizar. O próprio estilo de vida dela atrai as pessoas. Deus as envia, porque eles vivem como família. Qual que é o nosso trabalho em meio a tudo isso? Nosso trabalho é apenas receber essas pessoas.
Pessoas que vão chegar quebradas. Já pararam para pensar em vocês começando a viver e continuando a viver como família, como o texto está dizendo, e isso começa a atrair aquele colega de trabalho seu que é trans, até o momento em que ele entende que precisa de Jesus e ele entra por essa porta transvestido, ou continua do jeito que ele está, mas ele senta aqui numa dessas cadeiras. Como nós vamos receber essa pessoa? Quem é que vai conversar com ela primeiro, quando acabar o culto? Ah, o pastor não ganha para isso, tem que ir lá. Bom, era a igreja que acolhia. Nós não queremos que essas pessoas conheçam Jesus? Sim ou não? Sim. Talvez você tenha alguém na tua família que se enquadra em algum perfil parecido. Como nós vamos acolher essa pessoa? Deixa eu dizer, na verdade perguntar, qual a última vez que isso aconteceu aqui nessa igreja? Vocês se reúnem como família e se tratam como família porque vocês se consideram amigos, escolhidos por Jesus, e se dedicam a estar juntos, fazendo tudo o que esse texto diz, e aí o Senhor, por um milagre, envia alguém para alguma reunião de vocês, seja aqui no templo, seja na casa. Qual foi a última vez que isso aconteceu? O que um visitante encontra quando chega aqui? Só vocês podem dizer, eu não sou daqui. Eu sei lá em Atibaia. E esse sermão é o mesmo sermão a ser pregado para lá. O que um visitante encontra quando ele chega aqui? Certa vez um pastor disse assim: sabe por que Jesus não manda ninguém para essa igreja? Ele estava sendo bem duro com a sua igreja. Porque o que de bom tem nessa igreja? Para que ele vai mandar mais gente aqui? Vocês são tudo hipócrita, tudo legalista. Vocês julgam uns aos outros, vocês não se relacionam. Vocês querem acrescentar mais pessoas aqui para quê? Para ter um número a mais, no rol de menos? Ele foi duro, não foi? Ainda bem que foi esse pastor de outra igreja falando para outra igreja, não é para essa. O que acontece aqui é algo atraente, é algo que você valoriza, que você quer que outras pessoas desfrutem. Se não, comece a dar passos para mudar. Se é, então quer dizer que vai estar parecido com o que estamos vendo no texto. E se estivermos parecidos com o que estamos vendo no texto, Deus vai atrair pessoas naturalmente. Porque nós estamos dando testemunho, não só aqui dentro, mas lá fora. Uma igreja cheia do Espírito acolhe pessoas que Deus vai enviando. Uma igreja frutífera convive como família. Ama como Jesus e convive como família. Deixa eu finalizar com uma ilustração. Se as crianças subirem agora, pelo menos vão ouvir a história. Quem aqui tem filho adolescente? Quem aqui é adolescente? Ok, você vai fazer seu aniversário. Qual que é o aniversário mais importante para adolescente? 15 anos, né? Ok, você vai fazer a festa de 15 anos. Aí você chega para papai e fala: papai, essa é a festa mais importante, né, papai? E ele diz: sim, é. E aí você diz: então vamos fazer um negócio legal? Ele diz: vamos. E o que seria um negócio legal para você? Ah, precisa ter a valsa, um vestido lindo, precisa ser num espaço agradável, um belo buffet. Ah, eu quero que tenha videogame também. Tem que ter um daqueles estandes de fotos, que a gente tira aquele monte de foto e depois fica postando por aí. Tem que ser um lugar instagramável. É assim que fala também? Estou atualizado. E aí papai diz assim: tá bom, se eu te der esses negócios aí, quantas pessoas virão no teu aniversário? Aí você diz assim: todo mundo, pai. Todo mundo. A escola inteira. Quem não vai querer desfrutar de um lugar com piscina, com campo de futebol, passar um final de semana de festa e ainda boa comida? De graça. Todo mundo. Aí papai diz assim: tá bom, filha, agora deixa eu pensar numa segunda situação. Se ao invés de te dar tudo isso, mamãe preparar um bolinho de fubá,
Bom, né? Com erva doce. Não? Tá bom, sem erva doce. Bolinho de fubá. Na sala de casa. Quantas pessoas viram, filha? Você e a mamãe? Nem sei se eu vou querer estar. Talvez 3, 4 best friends. Melhores amigas mesmo. Eu acho que o resto, papai não vem não. Ok, filha. Então vamos considerar as duas opções. Se eu te fizer a festa caríssima, em que toda a escola venha, e no meio da festa eu te abraçar e dizer para você, olhando para toda aquela multidão se divertindo, com muito carinho dizer para você, filha, tá vendo toda essa turma aqui? Tô vendo, papai. Todas estão aqui por sua causa, porque te amam. Como é que você vai reagir, filha? Não é por minha causa, papai. É por causa das dependências que nós estamos oferecendo, da boa comida que estamos oferecendo. Porque se não fosse isso, eles não estariam aqui. Está vendo como eles te amam, filha? Eles amam o que se oferece. Eles amam o evento. Não estão aqui por causa de você. Mas considere que a gente faça um bolinho de fubá. E as suas melhores amigas venham. Porque para elas tanto faz se vai ter bolo ou se vai ter valsa. Para elas interessa porque você está lá. Porque essa data é importante para você. Elas te amam. 2, 3, 4, 5. Mas estão ali porque te amam. O que para você é mais importante, filha? Bom, papai, fica difícil, né? É lógico que é o bolinho de fubá. Tá bom, papai vai dar a festa, mas é só para você entender a história. Deixe aplicar isso em relação à Igreja de Jesus. A nossa cultura valoriza os eventos, os grandes pregadores que atraem multidões, as luzes, os shows, a música alta, os vídeos. Isso atrai milhares, multidões. Mas será que isso mesmo está agradando a Jesus? E se nós tirássemos todas essas coisas? E se disséssemos para as pessoas, hoje não terá um pregador famoso pregando, hoje não terá uma banda famosa vindo tocar, hoje não haverá vídeo, hoje não haverá slide, hoje não haverá microfone, hoje a gente vai abrir a Bíblia e vai ler o que Jesus tem a dizer, e depois vamos nos ajoelhar e orar a Jesus. Quantas pessoas viriam? Quantas? Com certeza bem menos do que viria se tivesse o show. Mas imagina Jesus olhando para isso. Imagina você promovendo um evento gigantesco como esse, e aí Jesus presente ali, e você diz, está vendo Jesus, todo mundo vem aqui por sua causa. Qual seria a expressão de Jesus? Não, eles não vieram por minha causa, eles vieram por causa das coisas que você oferece para eles, mas não é por minha causa. Tire todas essas coisas e você vai ver quem vai voltar aqui semana que vem. Aí sim, quando as pessoas vêm só para ouvir a palavra de Jesus, só para compartilhar Jesus uns com os outros, só para orar a Jesus pelo simples fato dele estar presente ali, porque ele transformou suas vidas, é esse tipo de reunião que Jesus valoriza. Estes são os que me amam, estes realmente são os que são meus, os que eu salvei. O aniversário, a festa que Jesus valoriza, é aquela em que as pessoas se reúnem simplesmente por causa dele, e não pelo show que estamos fazendo para atrair pessoas. Queridos, uma igreja frutífera não pensa somente em números, em construções, no impacto nas mídias sociais. Essas coisas podem ter o seu lugar, mas uma igreja frutífera prioriza pessoas transformadas que amam Jesus e querem obedecer a Jesus. Uma igreja frutífera ama como Jesus e convive como família. Jesus está satisfeito com esse aniversário aqui? Oremos para que isso seja verdade, queridos. Oremos. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado pela tua palavra, que nos lembra o quanto somos amados por ti. O Senhor nos considera como amigos, e é o amigo que mais nos ama. O Senhor nos escolheu quando estávamos perdidos. O Senhor nos tirou das trevas
o Senhor nos ofereceu vida e vida em abundância, e o Senhor nos deu um propósito de dar frutos, e esses frutos são vidas transformadas, e vidas transformadas são geradas através do nosso convívio como família. O Senhor nos uniu em um só povo. Mesmo que não gostemos muito de quem está aqui, ainda assim temos que nos esforçar por preservar a unidade que o Espírito provocou. Senhor, desperta nessa igreja, pelo poder do Teu Espírito, um amor profundo pelo Senhor, a ponto de fazer com que essa igreja se mova, mesmo saindo da sua zona de conforto, e se mova em direção do próximo, a ponto de amá-lo, a ponto de ir nas suas necessidades e servi-lo ali, a ponto de ter que se relacionar com pessoas de idades diferentes, de opiniões diferentes, por amor a Ti. Senhor, que essa igreja seja marcada por pessoas que vêm e se reúnem porque amam Jesus e não porque tem coisas a oferecer, e que isso atraia mais pessoas que desejem a mesma coisa. De que vale ter esse salão cheio de pessoas, que no primeiro domingo em que não houver mais as ofertas de entretenimento, ofertas de shows, de coisas diferentes, de programações especiais, e na primeira oportunidade as pessoas venham a ir embora. Que essa igreja valorize o simples fato de ter o Senhor aqui, e que o Senhor atraia pessoas com esse mesmo desejo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.